Houve um tempo em que era possível você embarcar numa ervilhinha e voar pelos céus do Brasil. A turma mais antiga lembra da Webjet. E é nela que a gente vai voar agora nesse Come Fly With Me. Você acaba de aterrissar na Flap International. É um prazer tê-lo a bordo. Olá, bem-vindos a bordo de Come Fly With Me. Essa sessão aqui da Flap TV faz referência a esse livro que eu escrevi e que mostra como é voar em 115 companhias aéreas diferentes, mostradas aqui. Então, se você tem curiosidade de saber como era voar num Concorde, num Electra, num ATR ou num 737-300 da Webjet, esse é o seu melhor endereço. Vamos começar contando como foi essa experiência de voar no voo 6711, operado por um 737-300 de matrícula Mike November Juliette. Ele tinha chegado ao Brasil para voar na Nordeste e acabou voando um pouquinho para Rio Sul e em seguida foi para a Webjet. Esse avião era um veterano, um 737-300, com 148 poltronas a bordo, que é praticamente a máxima configuração que você pode ter, mas isso é comum em companhias aéreas de baixo custo, né, de tarifas competitivas, como era a proposta da Webjet. Bom lembrar que a gente está falando de um voo feito em 2008 e que nesse momento a aviação brasileira estava passando por uma revolução. A gente tinha acabado de ver o fim do Grupo Varig em 2006, a Gol já estava voando, a gente tinha algumas empresas remanescentes de um período de expansão da aviação no Brasil, mas a gente tinha também o surgimento de empresas de baixo custo, como era o caso na época da BRA ou da Webjet, que é essa companhia que a gente examina agora. Primeira etapa, Porto Alegre-Curitiba, feita em 57 minutos, com 111 pessoas a bordo. Uma taxa de ocupação razoável para a empresa, né? E que transcorreu sem muitos problemas e emoções. Uma etapa curta, numa empresa de baixo custo, teve apenas um serviço de bebida. Paramos no Afonso Pena, praticamente 80 passageiros desembarcaram, 20 ficaram a bordo e outros 50 acabariam por embarcar na capital paranaense para a última etapa do voo, com destino ao Rio de Janeiro. Operação redondinha, limpinha no horário, tripulação muito amável, muito atenciosa com os passageiros. E nessa segunda etapa a gente recebeu uma simpática caixinha de lanche, que junto com bebidas a escolher, foi extremamente satisfatória e correta para o preço acessível que havia sido cobrado pela passagem. Eu nem esperava receber nada para comer, mas a Webjet tinha esse padrão bastante simpático para a época, assim. Essa caixinha de lanches, ainda que não fosse uma refeição magnífica, ela dava super conta do recado e fazia com que a experiência, de maneira geral, fosse muito agradável. Claro, você não vai esperar que num jato de segunda mão, com alguma idade já, no ano de 2006, você fosse ter um sistema de entretenimento sofisticado, enfim, opções de divertimento a bordo, nada disso. Ao contrário, a Webjet sempre manteve as coisas num patamar mais simples, mas sem descuidar do toque pessoal, do toque humano. Eu fui muito bem tratado nas duas etapas e tinha voado com eles na véspera, né? Na véspera eu tinha feito Guarulhos, Galeão, Porto Alegre, também muito bem tratado. Então, assim, eu saí dessa experiência, dessas 4 etapas, né, com a Webjet, com a melhor das impressões. Era uma proposta mais simples? Era, mas o que é combinado não é caro, né? Então, bom atendimento, tripulação impecável nas 4 etapas, a aeronave muito bem mantida por dentro. Foi muito bacana ter voado o Webjet e muita gente sente saudade até hoje dela, porque ela de fato tinha custos bem menores do que as concorrentes e dessa forma ela podia oferecer passagens mais acessíveis, né? Lembrando que foi nessa época, né, que a aviação brasileira começou a decolar e se redemocratizar, passando aí de um patamar de 20 e poucos milhões de viagens ao ano para um patamar de praticamente 100 milhões de viagens no final da década seguinte, né? Em 2019 a gente teve aí o recorde que só veio ser ultrapassado agora em 2026.
Mas é isso, nessa época você tinha opções de empresas cujo negócio era francamente low cost, low fare. A Webjet foi talvez uma das mais vistosas companhias aéreas brasileiras a adotar esse processo, esse projeto, né, de construção de marca de produto, de malha, e ela fez tanto sucesso que acabou sendo comprada pela concorrente Gol, que acabou por incorporar frota e tripulação da Webjet, que já era uma empresa que tinha um tamanho bastante razoável no final dos seus dias. Ficam as saudades, fica a memória de ter voado com uma companhia verdinha como essa malha aqui, cujo apelido inclusive era Ervilhinha, né? E era um momento na aviação brasileira que a gente tinha mais escolhas do que tem hoje. De novo, esse processo é dinâmico, é um efeito sanfona, a oferta se concentra, depois de um tempo ela vai se expandir, vai concentrar de novo. Quando a gente estuda aviação aí nos últimos 100 anos, a gente descobre que é essa sanfona que abre e fecha, né, esse efeito Foley, que traz dinamismo, que traz novidades para a aviação comercial no Brasil e no mundo. E é isso que você vai ver aqui, voos no mundo inteiro, voos no Brasil, nessa obra chamada Come Fly With Me. Compre já o seu na nossa loja virtual na bettingbooks.com.br. Tá bom? Valeu e até o próximo Come Fly With Me.